Graça e paz, amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 12, vamos ler do versículo 1 ao 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua graça derramada sobre nós. Muito obrigado pelo Teu chamado. Muito obrigado, Senhor, pela carreira que nos está proposta. Eu peço que o Senhor esta noite fale conosco, renove os nossos ânimos, se revele a nós, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? No nosso último estudo, nós vimos que a Epístola de Hebreus é um livro de exortação que nos chama a avançar na carreira da fé. Amém? E ele fala das distrações que nós temos nesse mundo que querem nos impedir de avançar. Nós vemos que quando o livro de Hebreus vai usar uma analogia para falar do nosso avanço, ele vai falar do povo peregrinando pelo deserto, cujo marco da saída do Egito é a celebração da Páscoa, que é símbolo da nossa redenção em Cristo Jesus. A nossa redenção marca o início da nossa peregrinação. E o mundo pelo qual nós peregrinamos é o deserto. Ninguém quer fazer plantação no deserto, ninguém quer fixar residência no deserto, porque este não é o nosso lugar. Nós vimos lá em Êxodo 12 que a recomendação era que eles saíssem apressadamente, porque Deus tem pressa. Que ficar simplesmente achando o Egito insuportável, o desejo de sair do Egito não é o suficiente para entrarmos na terra prometida. Nós precisamos de ter uma expectativa, um senso de urgência de entrar na terra onde mana leite e mel. Nós vimos que Canaã, ela é um exemplo da nossa vida plena em Cristo Jesus, né? Ou melhor, um exemplo da plenitude de Cristo em nós. Amém? Temos visto como o Espírito de Deus tem alinhado as palavras, né? O irmão Luiz está ministrando sobre as 42 jornadas, as últimas jornadas. Nós vimos que essa exortação de avançar tem muito a ver com o tempo em que, por causa da incredulidade, os hebreus foram reprovados para entrar em Canaã. Eles mandaram os espias, né? Até este momento, lá em Números 13, eles avançaram. Mas quando eles mandam os espias e eles são endurecidos pela incredulidade, e nós vimos na ministração da quinta-feira passada com o irmão Luiz, né,
que esse enviar os espias não foi um mandamento de Deus, foi a negligência do povo com o falar de Deus. Então, ali, endurecidos pelo engano do pecado, eles param de avançar. Não são encontrados dignos de entrarem na plenitude. E então eles, por aproximadamente 38 anos, vão caminhar sim, mas sem avançar. Eles vão caminhar em círculos. Até que toda uma geração pereceu ali. E esse é o contexto que o autor de Hebreus está nos falando sobre avançar. É nisso que ele quer que nós meditemos. Ele está dizendo, nós estamos à beira da vinda do Senhor. Nós estamos nos limites da terra. Nós estamos no ponto final. Mas se nós não agarrarmos o falar de Deus com firmeza, com diligência, nós vamos ficar andando sim, mas andando em círculos. Porque nós não deixamos o Espírito Santo trabalhar a cruz em nós e não caminhamos de forma digna da nossa vocação. Então o chamado dele é: não seja incrédulo. O chamado dele é: pegue com firmeza essa palavra, para de andar em círculos, creia nela e avance. Amém? O nosso chamado de avançar é nós avançarmos no amadurecimento da vida cristã. Amém? Nós somos chamados para amadurecer. E nós vimos então semana passada o estado desses irmãos. Nós vimos que, por não estarem no Senhor, eles, ao invés de terem o seu caráter apurado no tempo da perseguição, eles ficaram cansados. Nós vimos que não se trata de um povo qualquer, um povo que um dia foi fiel, que sustentou o testemunho de Cristo contra a perseguição, que tiveram seus bens roubados, que uns deles foram lançados às prisões, mas eles passavam com isso com alegria, porque os olhos deles não estavam nessa terra, mas estava na recompensa, estava no Senhor. Estamos juntos, irmãos? Nós caminhamos nesse mundo e nós discernimos esse mundo, irmãos, sempre vislumbrando a nossa eternidade, sempre vislumbrando o que nós temos em Cristo. Amém? E nós vimos então que eles passavam perseguição e enfraquecidos, eles são chamados a perseverar até o fim, eles estavam questionando a justiça de Deus, o caráter de Deus, o amor de Deus, e o chamado então para eles era perseverar, era parar com essa postura de cansaço, de incredulidade, de dizer, vamos nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Alguns irmãos parece que com o tempo vão ficando assim, não é? Já viu os irmãos que tudo que você propõe, eles já dizem assim, não adianta, não vai dar certo. E já tentamos. Os irmãos não querem. Estamos tomados de incredulidade. Estamos cansados. E o desafio é, olha para o Senhor e vamos avançar. Amém? Então hoje eu queria ver um pouco sobre o justo viverá pela fé. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 32.
Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Amém? Nesses 3 versículos, irmãos, nós vemos o irmão aqui chamando a atenção dele. Lembra do seu estado anterior. Lembra de como você começou essa caminhada. Lembra de quando você teve a visão da glória do Senhor na pessoa de Cristo Jesus. E você largou toda essa vida de aparência, de religiosidade exterior. E você começou de fato a caminhar pela fé em Cristo Jesus. É como lá em Apocalipse 2:5, dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste. Não é só lembrar do que me fez cair, é lembrar do estado em que eu vivia antes de cair. É lembrar desta alegria e dessa perseverança antes de ser tomado pelo desânimo, antes de ser tomado pela incredulidade, antes de ser tomado pela tristeza. Então ele está dizendo: lembra, eu quero te trazer à memória aquilo que te dá esperança. Lembra que mesmo passando por essas aflições, vocês passavam com alegria. Alguns de vocês sofreram, outros mesmo sem sofrer, ficaram ao lado, participando daqueles que estavam sendo postos em prisões, né? E o próprio autor diz: participaram das minhas prisões. E eu acho lindo como ele diz aqui: deixaram os seus bens serem roubados. Como se houvesse uma permissão. Quer levar? Leva. Me lembra do Sermão do Monte, lá no capítulo 5, né? Se alguém quer tomar a sua túnica, deixa também levar a capa. É essa postura que havia nele. Vocês querem levar? Leva tudo. Porque em nós, também é linda essa expressão, não é lá, é em nós temos o melhor tesouro nos céus. Estamos juntos? Não parece muito estranho isso lá nos céus, mas é em nós. Porque é o Senhor Jesus. Amém, queridos? Então ele diz aqui que é esta lembrança. E então aqui a partir do versículo 35 ele começa então o encorajamento. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Vimos que esses irmãos têm cerca de 5 anos, né? Entre 5 a 10 anos, que eles entregaram a sua vida para o Senhor Jesus. No Novo Testamento nós temos essa menção, o justo viverá pela fé,
que é lá de Abacuque, capítulo 2. E é a única vez em todo o Antigo Testamento que o substantivo fé é utilizado no Antigo Testamento. Interessante isso, né? Então, a primeira e única vez que aparece a palavra fé é lá em Abacuque, dizendo: o justo viverá pela fé. Lá em Romanos, esse texto é para falar da fé que justifica. Lá em Gálatas é usado também sobre a fé que justifica, mas não aqui em Hebreus. Aqui, ele não está falando sobre a nossa justificação. Ele está tratando do ponto de que nós já comemos do cordeiro pascual. Nós já saímos do Egito, nós estamos peregrinando no deserto. A questão não é se você comeu ou não do cordeiro, com certeza você comeu. Com certeza você já foi salvo. A questão é que este mesmo Jesus, que é poderoso para te salvar, ele é plenamente suficiente para te fazer entrar na plenitude. Estamos juntos, irmãos? Às vezes nós cremos que Cristo é poderoso para nos salvar. Nós fomos salvos pela fé, mas achamos que somos santificados pela obra. Achamos que alcançaremos graça pelo nosso esforço. Achamos que seremos transformados pela força do nosso braço. Se eu lutar, eu vou conseguir. Sabe, irmãos, a principal estratégia do diabo nesta fase da nossa vida não é nos fazer negar a fé com coisas escandalosas. Nós sabemos que precisamos de Cristo. Então sabe o que o diabo faz? Ele começa a chegar do nosso lado e a dizer assim: você precisa de Cristo sim. Mas você precisa de Cristo e de mais uma coisinha. Senão você não chega lá. Está te faltando uma nova unção. Está te faltando a nova revelação. Está te faltando o mover da última moda. Não, você tem Cristo. Mas quem é o seu pai ministerial? Te falta um pai ministerial. Sem pai ministerial você não chega lá. Está me entendendo, irmãos? É Cristo e nós vamos misturando um bando de coisa além de Cristo. E o livro de Hebreus está dizendo: não, absolutamente não. Cristo e somente Ele pode te levar à plenitude. Cristo e somente Ele vai te levar a sair do deserto e entrar na terra prometida. Mas, irmãos, nós ficamos andando em círculos, correndo atrás de tantas coisas, além de Cristo Jesus. Ser cristão, irmãos, é você viver ocupado de uma única coisa. É ocupado do próprio Senhor. Ocupe a sua mente com Ele. Foque nele. O resto é distração. Marta, com o Senhor dentro da sua própria casa, achando que fazia o melhor para ele, se encontrava distraída. E eu penso, se ela, que estava ali tão próxima dele, tão ao lado dele, se encontrava distraída com tantas coisas, por que não eu? Por que não nós? Podemos estar tão distraídos. O convite dele é: olha,
aonde vocês já estiveram. Não rejeitem o que vocês receberam desde o princípio. Vocês não precisam de uma coisa nova. Vocês precisam reter a confiança que vocês depositavam no Senhor desde o início. O problema não é o que falta algo novo a vocês. O problema é que vocês estão perdendo o que já te foi dado. E é isso que nós fazemos muitas vezes, irmãos. Abrimos mão do que já recebemos em Cristo Jesus para ir atrás de coisas novas, vazias. Estamos juntos? Então a fé aqui, irmãos, é a fé que avança. É a fé que pode te levar a entrar nessa plenitude. É essa fé que agrada ao Senhor, né? Veja bem o versículo 38. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É dessa fé que o livro de Hebreus fala. De uma fé que agrada a Deus. De uma fé que manifesta o prazer de Deus. De uma fé que a gente vê revelada na pessoa de Cristo Jesus. Quando o Pai se manifesta e diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Sabe, irmãos, nunca na história do povo de Deus, as circunstâncias puderam deter o povo de Deus para qualquer coisa. O problema nunca esteve fora. O problema não é o problema, entendeu? O problema não é o gigante. O problema não é o deserto. O problema não é a falta d'água. O problema não é que quando tem água ela é amarga. Porque todas estas coisas circunstanciais sempre puderam ser vencidas quando o povo agarrou firme e confiou no falar de Deus. O que deteve o povo de Deus sempre foi o que estava lá dentro. É essa falta de confiança. É a incredulidade. O que impediu eles de entrarem na terra prometida não foram os gigantes. Foi a falta de confiança na promessa de Deus. Nós ficamos olhando para fora, não é, irmãos? Nós ficamos procurando o problema. Não tem isso, não tem aquilo, ou tem um monte desse tamanho. Mas o convite do Senhor é: olha para esse tesouro que tendes em vós. O convite do Senhor é: olha para dentro, aonde o falar de Deus já te foi dado. E não seja negligente, agarra. Olha o chamado dele: olha aonde vocês estiveram uma vez. Olha a alegria com a qual vocês suportaram a tribulação. Olha o quanto vocês avançavam. Não retroceda. Não retroceda. Não negue a confiança que uma vez te foi dada. Continua a avançar. Amém, irmãos? Vamos abrir em Hebreus, capítulo 13, versículo 21. Essa palavra agradável, ou a questão de agradar a Deus, é uma questão muito importante no livro de Hebreus. Aqui apresentando Cristo Jesus como grande pastor, versículo 21. Vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém. O que é agradável? O avançar pela fé, que aqui ele vai expressar nessa palavra
vos aperfeiçoe em toda boa obra. Capítulo 12, versículo 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Então, um chamado novamente a servirmos o Senhor de forma que é agradável. Como é agradável? Avançando pela fé, não retrocedendo. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Olha, irmãos, a vida de Enoque, né? A vida de Enoque, aquele versículo lá em Gênesis que fala dele, que diz: Enoque andou com Deus. A ideia é que ele avançou tanto que Deus o tomou para si. A ideia hebraica é como se ele fosse andando passo a passo até ele começar a apressar e a correr para Deus, e ele foi correndo de tanta vontade de caminhar com Deus, e Deus o arrebatou. Estamos juntos, irmãos? Alcançou o testemunho que agradara a Deus. Irmãos, é esse o testemunho que Ele quer que nós alcancemos nessa terra. Amém? Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Amém, irmãos? Ele nos dá galardão. Ele é quem nos recompensa. É por isso que ele vai falar ali no capítulo 10 que nós lemos, que não rejeite a sua confiança, porque grande é o galardão que vos espera. Lembra que eles estavam duvidando do caráter de Deus. Eles estavam se perguntando: será que Deus é justo? Será mesmo que haverá uma recompensa? E ele está dizendo: creia nele, creia no caráter dele. Porque, irmãos, é na hora da tribulação que nós de fato vamos demonstrar ao mundo a nossa confiança no Senhor. É nessa hora que a qualidade da nossa fé será aprovada. Lembra que essa é uma epístola escrita a irmãos que estão sendo perseguidos. Eles estão sendo chamados a dar provas da confiança deles em Deus. Como, irmãos? Como que nós podemos avançar nessa fé que leva à plenitude, que nos leva a receber a herança? Porque a questão é essa, de uma fé que nos leva a receber a herança. Lembro de um irmão que dizia assim: uma coisa é gente que ora muito, outra coisa é gente que aprende a vencer através da oração. Tem gente que ora muito, mas nunca venceu. Eu não me esqueço do livro de Finney, ele dizendo que antes de se converter, participava da reunião de oração de uma congregação. E um dia, os irmãos viram ele lá e disseram para ele: você não tem um pedido de oração, não? E ele levantou assim e saiu da boca sem pensar. Já viu esse povo que fala sem pensar? Finney fez isso, falou assim: não orem por mim, por favor. O povo arregalou um olhão assim, assustado, né? Ele falou assim: olha, desculpa, irmãos, assim, né? Isso que nem convertido ele era. Mas ele foi explicar
por que não queria que eu orasse por ele. Eu falei assim, não é que eu não preciso não, eu preciso muito. Mas sabe o que é? Eu frequento as reuniões de oração de vocês há muito tempo. Eu nunca vi uma oração de vocês ser respondida. Então, se existe um grupo que eu não quero que ore por mim, são vocês. Está me entendendo, irmãos? Estão orando, mas estão caminhando em círculos. Faltou um testemunho do Senhor no meio daquela congregação. E um incrédulo, irmãos, um incrédulo com fome e sede de Deus, percebia que havia muito falar naquela reunião, muito orar, mas ele nunca experimentou do agir de Deus ali. Estamos juntos, irmãos? E é por isso que nós precisamos ter muito claro o nosso discernimento do que é uma fé que avança, de uma fé que recebe a herança, de uma fé que gera um testemunho de que agradamos a Deus, que demos prazer a Deus. Não é uma questão se Deus nos ama ou não, é uma questão se estamos tendo uma vida que alegra a Deus, né? O irmão falou aqui, o irmão Vanderlei, nesse domingo, fiquei refletindo muito nisso, sobre Efésios 4:30, que diz, né, sobre não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E ele ainda fez a comparação lá com Neemias, que diz, né, sobre a alegria do Senhor é a nossa força. Irmão, se a alegria do Senhor é a nossa força, quão terrível não é entristecer o Espírito Santo de Deus. Não foi isso que ele nos ministrou domingo, irmãos? Essa é uma das questões centrais aqui em Hebreus. Uma fé que agrada, que manifesta a alegria de Deus, que manifesta o testemunho de Deus, a presença, a glória dele é evidente no nosso meio. Irmãos, o testemunho da aprovação de Deus não é ausência de problemas. Estamos juntos? Essa aqui também é um grande enfoque de Hebreus. A aprovação de Deus não é sinônimo de vida, de sombra e água fresca. Nesse mundo teremos tribulação. E essa é uma marca de que Deus nos ama e que nos aceitou como filhos porque Ele disciplina a todo que Ele ama, para que não sejamos condenados com o mundo. Estamos juntos, irmãos? Então, como que nós podemos crescer nessa fé? Nós precisamos receber uma revelação, irmãos, das glórias de Cristo. Só existe uma coisa, irmãos, que pode pegar alguém que já está velho na fé, né? Eu acho engraçado porque às vezes a gente gosta de dizer, né? Ó, irmão, ainda sou novinho na fé, eu tenho 15 anos só, né? Lembra, irmãos, eu gosto de lembrar que essa comunidade tem entre 5 a 10 anos. E a exortação dele é assim, vocês já deviam ser mestres. Não é falta de conhecimento, não é falta de tempo, é falta de avanço, é falta de progresso. Né? Talvez hoje, na diluição na qual o mundo caminha, né? E infelizmente as congregações caminham, nós achamos que 5 anos é pouco tempo para se responder. Mas não é o que a palavra de Deus diz. Né? 5 anos já é um bom tempo, tempo demais. Para pegar crentes velhos, que um dia foram firmes, que um dia responderam, que um dia resistiram, mas que agora estão cansados, incrédulos, alguns indiferentes, vacilantes na fé.
mãos caídas, joelhos trôpegos. Só existe uma coisa que pode recuperar a vida deles. É uma visão da glória de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, quando a visão da glória de Deus em Cristo Jesus governa a nossa vida, a nossa postura muda imediatamente. Esses irmãos não estão sendo mais governados pela visão da glória de Deus em Cristo. Eles estão sendo governados por uma visão das circunstâncias. Eles estão sendo governados por uma visão de um mundo que está se deteriorando. Eles estão sendo governados por uma visão da falta que eles têm em si mesmos. Mas eles pararam de fixar os seus olhos em Cristo Jesus. É por isso que o conselho em Hebreus capítulo 12, versículo 2 é: fixando os seus olhos em Cristo Jesus. Olhe fixamente para Ele. Não perca o foco. Não perca o alvo. Lembre, irmãos, a arma de Satanás é tirar o nosso foco. É tirar a nossa concentração. É que a gente se ocupe com outras coisas que não seja o Senhor. E Ele está dizendo, não. A única resposta para vocês é: fixe os olhos em Cristo Jesus. Deixa Ele revelar a glória dEle para você. E todo o desânimo sairá. E toda a tristeza sairá. Não é porque a perseguição vai acabar. Não é porque a tribulação vai sumir. Mas é porque você verá claramente o que te espera. Lembre, irmãos, nós começamos a ministrar essa palavra no Salmo 73 de Asaf. Como ele andava desanimado. Mas ele diz que quando ele entrou na casa de Deus, quando ele viu o fim lá na eternidade, irmãos, a condição dele mudou. Ele não se encontrou mais desanimado pela disciplina, pela aflição. Ele se encheu de vigor. Ele saiu de uma situação onde ele estava se sentindo uma vítima, achando que estava recebendo algo que ele não merecia. Algo de ruim, né? Porque quando nós recebemos algo de bom que não merece, nós ficamos tudo rindo para as paredes, né? Então ele saiu dessa situação de se achar uma vítima e ver que ele, na verdade, era o alvo da graça de Deus, né? De fato, ele continuava, né? Ele percebeu, eu recebo algo que não mereço, mas não é punição. Eu estou recebendo, é graça de Deus, eu sou favorecido de Deus. Estamos juntos porque ele teve a restauração da visão da glória de Cristo. É por isso que nós vemos que no livro de Hebreus ele deixa claro, né? Que a resposta para nós é o falar de Deus. E que Cristo Jesus é o falar definitivo de Deus. Nós não precisamos de um novo apóstolo, nós não precisamos de um outro nome, de um outro pastor, não. Nós precisamos ter uma visão da glória de Cristo Jesus como nosso sumo sacerdote, como nosso grande apóstolo, como nosso grande pastor. Olha, irmãos, quantos títulos dados a Cristo Jesus aqui, como o Filho, como o Herdeiro. Ah, irmãos, dizendo, se você tiver uma visão restaurada das glórias de Deus em Cristo Jesus, você vai avançar na fé. Você vai progredir na fé. Vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Olha o apóstolo Paulo dizendo aqui aos irmãos da Galácia: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quando nós falamos de ter restaurada a revelação da glória de Cristo, irmãos,
não é você ouvir uma pregação sobre as glórias de Cristo. É você ver essa glória de Cristo sendo formada dentro de você. É você experimentar dela lá no seu casamento. É você experimentar dela no seu relacionamento entre pai e filho. Lá no seu trabalho. Irmãos, quando o seu casamento é governado por uma visão da glória de Deus, tudo vai ser transformado dentro da sua casa. Quando a forma de você cuidar dos seus filhos for governado por uma visão da glória de Deus, irmãos, você vai se tornar o pai, a mãe que o Senhor anseia. Você vai avançar. Sabe, nós precisamos tocar nisso. Quais áreas da sua vida não avançam? Quais áreas da sua vida você se sente andando em círculo? Quais áreas da sua vida você não experimenta respostas de oração? Quais áreas da sua vida você não alcança o testemunho de que agradou a Deus? Você precisa colocar essas áreas diante do Senhor. E a sua oração não deve ser, Senhor, resolve o problema. Quantas esposas oram pelos maridos assim, né? Senhor, muda meu marido. E quantos maridos oram pela esposa? Senhor, muda minha esposa. Senhor, tira a rebeldia dos meus filhos. Senhor, remove o problema financeiro. Sempre olhando para o outro, sempre olhando para fora. E o Senhor está dizendo, esse não é o problema. Nossa oração não é muda minha esposa. Nossa oração é, Senhor, me dá uma revelação da tua glória dentro do meu casamento. Me dá uma visão da glória de Cristo que governe o meu lar. Me muda, Senhor. Está faltando Cristo formado em mim. Eu não sei como lidar com essa situação. Eu não estou avançando, não é por causa do gigante. Esse gigante é uma oportunidade de eu avançar, de algo do céu que não foi formado em mim, que seja formado. Olha o que ele está dizendo aos Gálatas, irmãos. Essa aqui também é uma igreja já velha. É uma igreja que deve ter por volta de 10 anos de idade. De irmãos que estão retrocedendo na fé, começaram no Espírito, mas estão finalizando na carne. Começaram entendendo que somos salvos pela palavra da pregação da fé, mas acho que vamos agradar a Deus cumprindo as obras da lei. E estão retrocedendo, pegando-se a coisas visíveis em vez do agir do Espírito no seu interior. E Paulo vira para esses irmãos velhos, chama eles de filhinhos. Por quem, de novo, sofro dores de parto. Essas dores de parto não é a ideia de vocês precisam entregar sua vida a Jesus de novo, como se eles não tivessem sido salvos. A ideia, né? Cristo formado em nós, a ideia, até que Cristo ocupe todo o seu ser. Até que todo o vão que está aí dentro seja ocupado pelo Senhor. Estamos juntos, irmãos? Ele está dizendo, eu estou sofrendo dores de parto agora, não é para que vocês se entreguem ao Senhor. Eu estou sofrendo dores de parto, é para que Ele ocupe tudo em vocês. Está cheio de áreas aí na sua vida, depois de 10 anos de convertido, que não estão sendo ocupadas pelo Senhor. Estão sendo ocupadas por suas tradições, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos. Mas não estão sendo ocupadas pelo Senhor. E eu estou sofrendo dores de parto para que Cristo seja formado em você. Estamos juntos? Quer uma boa oração para a sua família? Irmãos, o inimigo é tão sutil que às vezes nós oramos e em vez de orar a vontade de Deus, nós oramos os nossos julgamentos. E é o tipo de oração que de fato não nos leva a Deus. É o tipo de oração que nos mantém afastado dele. Aplaca a nossa consciência religiosa, porque você sente assim, estou orando. Mas não correu para a vontade de Deus.
faz das suas orações apenas justificativas por sua sensação de vítima. Quer orar de verdade? Em vez de levantar seus julgamentos a respeito do outro na sua oração, ao invés de você apresentar suas justificativas do porquê que você sofre tanto, de você enumerar os seus problemas, começa a fazer da sua oração uma sala de parto. Começa a gemer e a sofrer, para que Cristo seja formado dentro da sua família, para que Cristo seja formado dentro de você, para que Cristo ocupe tudo em todos. Estamos juntos, irmãos? Vamos abrir em Efésios, capítulo 3, porque este é o assunto do avançar. 3, a partir do versículo 14. Olha aqui, irmãos, mais uma oração do irmão Paulo, do apóstolo Paulo. Por esta causa, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, que coisa mais gloriosa, que coisa mais excelente, né? Tudo isso que ele coloca aqui, de experimentarmos, né, essa glória, as riquezas da sua glória, né, nos fortalecendo, mudando as circunstâncias, nas coisas externas, não, no homem interior, pelo Espírito Santo de Deus, para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Essa palavra habite também é uma palavra muito interessante, porque ela não é a ideia simplesmente de habitar. A ideia, assim, ele já está presente, mas é como assim, que ele tome posse, que ele de fato fique em casa. Ele já está presente, mas esse lugar, ele não pode estar aqui só presente, ele precisa ser o Senhor dessa casa, o Senhor da minha vida. Amém? Então, esta é a ideia de Cristo sendo formado em nós, de Cristo não só presente, mas dele de fato habitando, preenchendo toda a casa. A casa só tem, irmãos, uma função: virar a habitação. É onde a gente pode manifestar nossa vontade, nosso desejo, né? É isso a ideia, né? Onde Cristo é livre para fazer a vontade dele em nossas vidas. Amém? Vamos abrir ainda em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Talvez, irmãos, esta seja uma das nossas perguntas sobre a nossa cooperação com o Senhor. Vamos ler primeiro, Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Eu quero lembrar que aqui em Hebreus, Jesus é apresentado
sobretudo como nosso sumo sacerdote. Essa espada aqui, irmãos, não é uma espada de guerra. Essa é a espada que está na mão do sacerdote quando ele corta o sacrifício. Que ele tem que cortar ele minuciosamente. Cortar, quando parte o sacrifício no meio, corta-lhe a coluna separando, os ossos da medula, para ser examinado em todas as partes. Lembra? A resposta de Deus para nós é o falar dele. E Cristo Jesus é este falar definitivo de Deus. Quando ele fala, ele manifesta a sua glória. Lembra da visão de Jesus glorificado em Apocalipse? A espada que sai da sua boca. Ele está dizendo, ele é o sumo sacerdote. Ele pegou a espada. E a nossa posição é uma só, é a de seu sacrifício. Não sou eu mexendo na palavra, é eu entregar-me ao sumo sacerdote, trabalhando com essa palavra no nosso interior. É assim que Cristo é formado em nós. Ele vai nos cortando, discernindo, expondo tudo que está lá dentro. Nós não podemos ver, mas Ele pode. O problema, irmãos, é que quando nós não enxergamos, nós muitas vezes não aceitamos as impurezas que precisam ser removidas dentro de nós. Eu gostaria de contar uma experiência bem pequena, onde eu aprendi uma lição do Senhor para a minha vida. Uma vez eu estava no meu momento de oração. E no meu momento de oração, eu recebi uma impressão de Deus muito clara de que eu estava sendo curado. E eu ficava assim, Senhor, eu não sei se isso é de Deus, porque eu não estou doente. Mas eu vinha muito aquela palavra firme no meu coração de que eu estava sendo curado. E eu fui dormir sem entender aquilo. E de madrugada eu acordei sentindo cólica. E eu já tive cólica renal antes, No início eu fiquei assim, meu Deus, não sei o que é isso. Mas à medida que aquele trem foi doendo, eu entendi, estava tendo uma cólica renal, E quem já teve uma cólica renal, irmãos, eu não fiquei com medo, eu fiquei apavorado. Falei, meu Deus, eu estou tendo uma cólica renal. Mas aí eu lembrei do que eu experimentei de Deus antes, Falei assim, o Senhor disse que eu fui curado. Assim, agora eu sei, eu não sabia que eu estava com uma pedra aqui dentro, mas Deus sabia. E eu peguei firme aquele falar de Deus para a minha vida. Irmãos, fiquei ali quietinho até a dor passar. E passou. No fim desse dia, eu senti assim, um fisgão lá dentro da minha barriga, Acho que porque no fim do dia eu estava pensando assim, será mesmo que eu tive uma cólica renal? Será que não foi uma impressão errada? Porque cólica renal não acaba assim, Aí eu senti aquele fisgão no fim do dia. Eu falei assim, eu acho que eu tive, Passou o segundo dia, eu senti um fisgão lá no pé da barriga. Eu pensei, se tem uma pedra aí dentro, se ela acabou de entrar na minha bexiga, Não sei como vocês são, mas eu vou pensando no meu corpo assim, Até que no terceiro dia eu expeli as pedras, Só senti um fisgãozinho, E não foi uma, foram várias, tinha umas 4 a 5 pedras, Eu falei, olha, não é que eu fui curado, porque eu sei a dor que dá esse trem para sair. Mas na hora que aquilo saiu, irmãos, aí sim eu recebi o falar de Deus na minha vida. Porque o Senhor falou assim, existem, Você foca nas montanhas que estão aí fora. Mas existem pedrinhas aí dentro de você que estão te dando muito mais problema do que as montanhas exteriores. Sabe qual é o problema? Você não vê.
você não está sentindo elas. Por isso você acha que elas não existem. E você não deixa eu removê-las. Está me entendendo, irmãos? Aquele momento foi tão claro para mim, de que eu preciso expor o meu coração ao Senhor e deixar Ele remover essas pequenas pedras no nosso coração, mas que de fato travam o nosso caminhar, trazem tanto problema. E nós fixados nas montanhas, diz, não, olha para dentro, entrega para mim, deixa eu tratar, deixa eu remover. Estamos juntos, irmãos? Então, nosso cooperar, irmãos, não é fazer obras. Nosso cooperar é agarra firme e falar de Deus. Amém? Ela é uma espada de 2 gumes. Sabe por quê? Porque ela te despe do homem velho e te reveste do homem novo. Retira da natureza antiga e traz da nova natureza. É assim que o sumo sacerdote, pelo seu falar, vai formando Cristo em nós. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos avançar na fé. Nós precisamos desesperadamente de uma visão da glória de Deus em Cristo Jesus, que governe a nossa vida, que mude o nosso estado interior. Nós precisamos, segundo as riquezas das glórias de Deus em Cristo Jesus, sermos fortalecidos no homem interior pelo Espírito Santo de Deus, poderosamente para avançarmos até a plenitude. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Nós queremos fixar os nossos olhos no nosso sumo sacerdote, no nosso grande pastor, no nosso apóstolo, em nome de Jesus. Amém.